Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, aqui para ficarem em pé, por favor, amém. Daqui a pouco a emissão vai se juntar a nós, mas nós entramos na presença de Deus. Obrigado a todos os que já estavam a orar, a chamar a presença de Deus a este lugar, enquanto estavam aqui, não estavam a conversar, estavam a orar, estavam a buscar a Deus. Damos graças a Deus por tudo, por um ano que foi tão combatido como 2020, e só num ano como esses é que ocorrem as maiores vitórias e descobertas com Deus, maiores experiências com Deus. Normalmente isso ocorre a um nível mais individual. Para muitos um ano é normalmente um ano bom, razoável. Para uns é muito bom e para alguns é muito mau. Mas quando isso acontece, aí ainda mais se experimenta Deus. Este ano foi muito mau para muita gente. Pela primeira vez assistimos a algo assim na história recente e nas nossas vidas. Eu só tenho 38 anos, portanto eu não estava cá na gripe espanhola. Glória a Deus, nossos avós viveram grandes batalhas nas suas vidas. Nós estamos a ultrapassar com Deus, nós estamos a caminho de um Natal que para muitos vai ser mais pequenino, mas que seja Natal na mesma e seja muito especial mesmo. Há pessoas que dizem que não se deve festejar o 25 de dezembro porque essa data pertence aos pagãos. Não, esse dia foi o dia que o Senhor fez. Que eu saiba, os pagãos não criaram nem o calendário nem os dias. Se eles quiseram apropriar desse dia, é problema deles. O dia pertence ao Senhor. E não é só o 25, é o 24, é o 23, é o 22, é o 21, são todos os dias que pertencem ao Senhor. É o dia que o Senhor fez. E este é o dia que o Senhor fez. Amém? E não é por acaso que todos os pagãos modernos querem expulsar Jesus do 25 de dezembro. Eles sabem que onde Jesus está, o diabo perdeu. E, portanto, é um tempo em que nós vemos, conforme se fazia anteriormente, um reino era conquistado e em cima dos seus monumentos construíam os monumentos dos conquistadores. Jesus venceu. Oh, que pena, pagãos, que Jesus venceu. Que pena. Eu estou tolhido de pena. Tolhido, eu estou contumado, eu estou cheio de pena. Glória a Deus. O Senhor Jesus é a pedra que desceu do monte e bateu com força em toda aquela estrutura que os seres humanos estavam a edificar na sua própria adoração, das suas próprias construções, dos seus próprios impérios. Jesus bate com força naquela estátua. Ele é a pedra que rolou do monte sem que houvesse mão para a empurrar. Ele veio e venceu. Amém? E Ele continua vitorioso nas nossas vidas. Ele disse que Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na nossa vida Ele reina. Na nossa vida Ele reina. Nunca nenhum rei teve tantos reis de joelhos diante dele como Jesus teve ao longo da história. Nunca nenhum rei teve tantos senhores e nunca nenhum rei teve tanto povo aclamando o seu nome como Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Lá em cima nós vamos ver alguns reis que dobraram o joelho diante de Jesus, tenho a certeza. Bendito seja Deus. Muitos deles, como o rei David, reis bíblicos, mas muitos deles reis europeus. Muitos deles reis asiáticos, reis africanos, que dobraram o joelho diante de Jesus. Bendito seja Deus. Nós te aclamamos a Ti, Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Nós queremos Te pedir que este Natal seja um Natal cheio da Tua presença, seja um Natal, Senhor Deus Santo, cheio de Ti, de tudo o que Tu vieste trazer. Nós queremos Te dar graças, Senhor, pelo envolvimento das pessoas da igreja também neste projeto de fazer cartões de Natal para ser bênção para alguém, cartões físicos ou virtuais, que sejam uma bênção mesmo nas Tuas mãos. Ajuda-me a fazer o meu, Senhor, que eu também tenho que fazer. Em nome de Jesus, Senhor, queremos que seja uma bênção
e que Tu possas usar as vidas, ainda muitos se possam surpreender com a bênção que irá surgir por isso, por aquilo que as crianças e jovens estão a fazer. E nós queremos, Pai, que este culto, que é, pelo menos para mim, o último culto antes de Natal, nós queremos que seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Sejas entronizado, Rei, Senhor das nossas vidas. Amém? E nós vamos começar por cantar um cântico que eu adaptei e traduzi e adaptei do inglês. No inglês chama-se Jingle Bell Rock, mas o Natal é para Jesus mesmo. Às vezes corre bem, às vezes nós adaptamos e corre bem, outras vezes é só pela piada mesmo, porque não dá muito bem para adaptar. Há uns tempos eu tentei adaptar um cântico e desisti. Eu ia mais ou menos aqui: Rudolf é um camelo, levou um mago a ver Jesus, e depois desisti da ideia. Achei que não fazia sentido nenhum, desisti dessa ideia. Mas se calhar dá para uma pessoa se rir, não sei, ainda vou pensar nisso, porque o Natal é para Jesus, não é para o Rodolfo, as renas e o Pai Natal. Amém? E eu faço estas coisas, depois rio-me sozinho. É assim, mas esta é para Jesus mesmo. Jesus, Tu és o motivo desta festa. Então, este cântico diz assim: sinos a tilitar para o Natal, fazem um som que não está nada mal. Um swing e um pop, um jazz e um rock, e vem do céu um divino toque. Sinos a tilitar para o Natal, num tempo tão especial. Enchem as praças de cores e luz, pois nasceu Jesus. Tempo lindo, tempo certo, para te deixares levar. É Jesus quem vem de perto, para um encontro te está a convidar. Então toma a sua mão e começa a dançar, numa paixão sem fim, e a ajudar nesse ar tão divinal. Sempre a tilitar, sempre a tilitar, sinos para o Natal. É assim o cântico. Quando está aqui, mas não está ali. Eu pensei que até ainda não estava a ser transmitido. Glória a Deus. Está a dar aqui. Vocês estão a seguir. Eu pensei, eu não estou a ver, mas eles todos conhecem esta letra. Está bem? Estava muita gente a cantar. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez. Amém. Alegre-se no Senhor assim. Sinos a tilitar para o Natal. Agora não dá aqui. Um swing e um pop, um jazz e um rock, e vem do céu um divino toque. Sinos a tilitar para o Natal, num tempo tão especial. Enchem-se as praças de cores e luz, pois nasceu Jesus. Tempo lindo, tempo certo, para te deixares levar. É Jesus quem vem de perto, para um encontro te está a convidar. Então toma a sua mão e começa a dançar, numa paixão sem fim, e a ajudar nesse ar tão especial. Sempre a tilitar, sempre a tilitar, sinos para o Natal. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, sinos a tilitar para o Natal, fazem um som que não está nada mal. Um swing e um pop, um jazz e um rock, e vem do céu um divino toque. Sinos a tilitar para o Natal, num tempo tão especial. Enchem-se as praças de cores e luz, pois nasceu Jesus. Tempo lindo, tempo certo,
para te deixares levar. É Jesus quem vem de perto para um encontro te está a convidar. Então toma a sua mão e começa a dançar numa paixão sem fim e a ajudar nesse ar tão divinal. Sempre a tilitar, sempre a tilitar. Diga assim: sempre a tilitar, sempre. Não para o teu louvor, sempre a tilitar. Sinos para o Natal. É para ti, Senhor, tu és o Natal. Aleluia. Bendito seja Deus. Diga para quem está ao seu lado: aceita o convite de Jesus. Ele te dá tudo. O Natal é dele e é para ele. Amém? Glória a Deus. E outro cântico adaptado, mas não foi por mim. Aleluia. Este cântico diz assim: vai começar um brilho no ar, uma festa tão linda, sei que vai ajustar. Vem que está chegando o Natal, vem que está a chegar o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Agora sim, estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está a chegar o Natal, vem que está a chegar o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantar esta canção. Oh, oh. Vai começar um brilho no ar, uma festa tão linda, sei que vai ajustar. Vem, vem que está a chegar o Natal. Eu vou sim, vem que está a chegar o Natal. Porque diz, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Diga, meu Senhor, assim: pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu. Diga, o meu Senhor, o meu Senhor. Aplauda se você crê. Amém. Recebe toda a glória, toda a honra, Senhor. Bendito seja Deus. Amém. Canta assim comigo. Com os pastores de Belém, vamos nós todos cantar louvores a Deus nosso Pai e a Deus menino adorar. Há neve e frio nos montes, nos corações alegria. Nasceu para nós o menino, filho da Virgem Maria. Cantam anjos e pastores, vinde adorar. Que nasceu o Deus menino, é o nosso Deus de amor, vinde adorar. Vamos cantar ao divino com os pastores de Belém. Vamos nós todos cantar louvores a Deus nosso Pai e a Deus menino adorar. Há neve e frio nos montes, nos corações alegria. Nasceu para nós o menino, filho da Virgem Maria. Cantam anjos e pastores, vinde adorar. Pois nasceu o Deus menino, é o nosso Deus de amor, vinde adorar. Vamos cantar ao divino, cantam anjos e pastores, vinde adorar. Pois nasceu o Deus menino, é o nosso Deus de amor, vinde adorar. Vamos cantar
cantar ao viver. Só mais uma vez. Cantam anjos e pastores, vinde adorar, pois nasceu o Deus menino, é o nosso Deus de amor, vinde adorar. Vamos cantar ao divino. Amém. Bendito seja Deus. Mais um cântico de Natal, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Eu só tenho esta oportunidade uma vez por ano. Cantar tudo. Para o crente é sempre Natal, glória a Deus. Amém? Mas Jesus também tem que estar no calendário. Tem que estar. O calendário tem que ser consagrado ao Senhor também. Temos pena, pagãos. Esta música chama-se Hark the Herald Angels Sing e foi escrita por Charles Wesley. Você sabe quem foi Charles Wesley? Dos irmãos Wesley? Que foram os maiores avivalistas da Inglaterra de todos os tempos. Eles andavam pelas ruas. Andavam pelas ruas porque a maior parte das igrejas não os recebiam. Mas enquanto que John Wesley pregava, Charles Wesley escrevia os hinos e cantavam. E é mesmo tremendo. Uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Este cântico diz assim: com os anjos bendizar, é nascido o nosso Rei. Mas na terra Deus chegou, pecadores a se chamou. Nações vinde jubilar, com os anjos anunciar. Oh, bendito é aquele que vem, Cristo Senhor nasce em Belém. Anjos cantai, bendizem, glória ao recém-nascido. Adorado Deus de amor, Cristo eterno Rei Senhor. Seu poder a nós desceu quando a Virgem concebeu. Veio a nós, se fez menino, encarnou o Verbo divino, fez-se homem, Deus fiel, Jesus nosso Emmanuel. Anjos cantai, bendizem, glória ao recém-nascido. Glória ao príncipe da paz, glória ao que justiça traz, luz e vida a todos dá, com poder nos sarará. Deixou glória celestial, humilhado homem mortal, veio conceder aos seus nascer do Espírito de Deus. Anjos cantai, bendizem, glória ao recém-nascido. E agora assim: desejado das nações, faz teu lar nos corações. A mulher
pureza restaurar, união no ser se deu, tu em nós e nós no teu. Anjos cantai, bendizem, glória ao nascido. Só mais uma, diga assim agora. Faz em mim Adão morrer, faz em mim Jesus se ver, do céu novo homem veio, seu amor está em nosso meio, faz perdidos regressar, corações vem habitar, possam vidas hoje crer, tua vida receber. Anjos cantai, bendizem, glória ao recém-nascido Rei. Quem pode aplaudir ao Rei? Amém. Glória a Deus. Graças. Bendito é Deus. Graças, Senhor. Queridos irmãos, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças de poder celebrar em tua presença, de podermos aqui estar, de podermos estar hoje a louvar o teu nome, de podermos estar hoje a celebrar. E todos os dias da nossa vida celebramos diante do teu trono. A nossa voz, a nossa palavra chega diante do teu trono por causa dos méritos extraordinários de Jesus. Porque Ele é a porta e Ele é o caminho para acesso ao trono dos céus. Para acesso a Deus, o único acesso. O único através do qual a nossa voz e nossas palavras, nossas petições ou nossa adoração é ouvida diante de Ti. Nenhum outro nome dá acesso à presença e à glória de Deus, a não seres Tu, Senhor. E esta revelação tão simples, que Tu vieste a este mundo resplandecer como luz no meio das trevas, que a Tua palavra é verdade eterna, inamovível, que não se transforma, que não muda, que não tem erros, onde nada está falso, onde nada existe que seja repreensível. A Tua palavra é eterna, perfeita e poderosa, para nos ensinar a andar no caminho, esse caminho que nos levará um dia à Tua presença e à Tua glória. Nós queremos Te agradecer hoje, como os anjos cantaram naquele dia do nascimento, como os céus cantaram. Nós queremos hoje também cantar e adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, não só este dia, mas todos os dias da nossa vida. Porque Tu vieste para estar connosco todos os dias, não uma vez por ano. Essa vez por ano é somente para marcar um tempo especial de celebração, amando a razão da Tua existência, de teres vindo aqui, amando e celebrando o dia em que Tu vieste a esta terra que não Te merecia, Senhor, este mundo que não Te merecia, o dia extraordinário em que os pés de Deus pousaram sobre esta terra. Nós Te agradecemos de todo o coração, aqueles pés que foram levados à cruz por nosso amor, derramando o seu sangue e a sua vida, esvaindo-se para que nós pudéssemos viver, levando sobre si a nossa morte e a nossa condenação, para que fôssemos salvos, transformados em Tua presença, em Teu poder, para que pudéssemos viver uma eternidade com Deus, não sendo afastados para sempre, perdidos para sempre, condenados para sempre. Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos a levar a Tua palavra, porque para isso nós aqui estamos. Ajuda-nos a comunicar o conhecimento que somente vem pela Tua palavra, a salvação e a vida eterna que somente vem através de Ti, Jesus, e da Tua palavra. Natal é a mão estendida de Deus a uma humanidade desviada dEle.
perdidos sem rumo, como ovelhas sem rumo, Ele veio para que nós pudéssemos encontrar o caminho. E o caminho é Cristo, não há outro caminho. Graças te damos de todo o coração. E neste tempo, Senhor, seja celebrada a tua grandeza, o teu amor, o teu carinho por nós, a tua atenção conosco. Que não nos viraste as costas, mas vieste a esta terra, vieste a este mundo, para nos reconciliar com o teu amor e com o teu perdão. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Senhor, que esse abraço, que esse amor chegue a todos os corações que agora ouvem esta palavra, que possam receber da tua presença a entrega do maior presente da história, do maior presente da civilização, do maior presente de toda a humanidade, que é Cristo Jesus, o Salvador. Amém! Glória a Deus! Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler um texto em Mateus no capítulo 1, uma palavra que eu sempre gosto de ler nesta altura. Diz assim no versículo 18. Lemos juntos, com o favor de Deus, Mateus capítulo 1 e versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Glória a Deus. Graças, Cristo Senhor. Graças podemos estar em tua presença. Graças podemos estar aqui, Senhor. Graças que nenhum dos planos do inimigo se pôde realizar contra a nossa vida. Senão não estaria aqui nesta hora. Eu te agradeço de coração por este privilégio de vir à tua presença, não só em espírito, não só pela vontade da alma e do espírito, mas fisicamente nos reunirmos para te adorar. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Ajuda-nos a guardar esta palavra em nosso coração, meditando sobre ela e, sobretudo, celebrando, porque temos todas as razões para celebrar a vinda de Jesus. Amém? Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus. Graças, Cristo Senhor. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar e, como sempre, eu peço, toma algumas notas, com certeza Deus nos abençoa nesta palavra, amém? Porque nós não somos nada sem Ele e precisamos muito da graça e do favor de Deus. Deus, o Pai, confiou o nascimento de Jesus, o seu acolhimento. Deus, o Pai, entregou a vida de Jesus para nascer não só no ventre de uma mulher extraordinária, mas também aos cuidados de José, um homem extraordinário. São, de facto, duas personagens da Bíblia, duas personalidades da Bíblia, que eu muito admiro.
Se olhar para a pessoa de Maria, é vir que ela arriscou tudo, arriscou ser apedrejada, arriscou ser rejeitada, arriscou tudo para que Jesus nascesse no seu ventre. Nós estamos a falar desta época em que vivemos hoje, uma época em que ser um pai ou uma mãe solteiros, infelizmente, tomou proporções avassaladoras na nossa sociedade. Mas um tempo em que isso era não só rejeitado e condenado, como era também apedrejado. Que tempos tão remotos e diferentes. E, no entanto, Maria, arriscando tudo, disse que se faça em mim a tua vontade. Que a vontade de Deus e que, segundo a tua palavra, quando o anjo a visitou e disse, foste escolhida para ser gerado em ti o Salvador. Ele disse que a vontade de Deus se faça. Que Ele seja gerado em mim. A comparação dos nossos dias é que nós hoje aceitamos que Jesus seja gerado em nossos corações, em nosso espírito. Que Ele possa viver em nós. Obviamente, não da mesma forma, não é comparável, mas é uma analogia de que nós queremos que Jesus viva em nós. Como Gálatas 2:20 diz, sendo crucificados e não vivendo mais nós, mas Cristo viva em nós. A vida que agora vivemos, a queremos viver no amor daquele que se entregou por nós para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Por isso a nossa vida também não faz sentido nenhum sem Ele. Essa é a realidade desta analogia que se continua na vida de todos aqueles que entendem que Cristo nasceu em nossos corações, que nasceu dentro da nossa vida, que se tornou o centro da nossa existência, que desistimos, somos capazes de desistir de tudo o resto para que Ele possa estar em nós, viver em nós, manifestar-se através de nós e que o possam ver na nossa vida. José também foi uma pessoa extraordinária, porque ele podia ter rejeitado Maria. Ele podia tê-la acusado quando descobriu. Ele podia, pura e simplesmente, ter exigido reparação dos danos, do sofrimento dele. Como estaria o coração dele quando descobriu isto? Era impensável. Ela não falou nada, ela não disse nada, ela entregou tudo nas mãos de Deus para que Deus dirigisse. E Deus revelou-se a José. Veio dizer-lhe, porque Deus conhece tudo e os pensamentos dele estavam a ser apresentados diante da glória de Deus. O caráter dele, extraordinário caráter. Não a difamou, não a acusou, preferiu ficar com as culpas, dizer o culpado sou eu, secretamente vou-me embora. E vão todos acusar-lhe, a ele, não é? Todos diriam, olha o malandro, fez isto e fugiu, fez isto e foi embora, fez isto e agora afasta-se. Para quê? Para que o julgamento, a condenação e as pedras não viessem sobre Maria. Vivemos num mundo hoje que está tão longe deste valor. Pessoas gostam que as pedras caem em cima de outros, muitas vezes quando eles são os culpados. O passa-culpas de hoje que se assiste é tão vergonhoso. Os dedos acusatórios são por demais. Mas em José nós encontramos esta verticalidade, este caráter tão extraordinário. Um homem com um H tão grande, que nos tempos de tanta mesquinhez como hoje, parece um gigante, que não se enquadra na mentalidade deste tempo. Preferindo com toda a razão, tendo toda a razão,
preferiu que a culpa ficasse sobre ele, para que não lhe acontecesse nenhum mal. Isto não é somente caráter, mas é também a demonstração de um amor extraordinário. Preferiu se afastar e fechar a sua boca. Que magnanimidade, que dignidade tão grande e que caráter. Amém? Portanto, Deus, creio eu, e me dirá o meu querido irmão e irmã que acha sobre isto, entregou Jesus ao cuidado destas duas pessoas extraordinárias, acertou em cheio. Por alguma razão ele é Deus. Não podia ter escolhido melhor, não podia ter acertado melhor do que estes dois. É no meio desta casa, deste caráter, destas personalidades absolutamente estratosféricas comparadas com o nosso tempo, que nós encontramos Jesus a nascer, a crescer, a desenvolver-se, a ser educado e a ser formado, no meio desta paz, no meio desta segurança, e como se fosse pouco, no meio desta elevadíssima qualidade da relação com Deus. Duas pessoas de elevadíssima qualidade na sua relação com Deus. Mais tarde, a Bíblia refere que estamos num tempo ainda em que o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido derramado sobre a terra, sobre toda a carne, como veio a acontecer depois no dia de Pentecostes. E José e Maria vivem na revelação de Deus, obedecem à direção de Deus, fazem aquilo que o Espírito de Deus lhes manda fazer e vivem numa consagração com Deus, que é um exemplo fantástico. Eu não tenho palavras para elogiar tanto a José e a Maria. Tenho uma admiração por eles absolutamente enorme. Veja aqui mais tarde a proteção de Deus. Depois que aqueles magos que vieram do Oriente, aqueles astrônomos, homens de ciência que estudam o céu, os movimentos dos astros, e que se deslocaram para adorar a Jesus porque viram uma estrela que veio do Oriente. Jesus já não estava na manjedoura, já não estava no sítio onde nasceu. A Bíblia diz que já estava em uma casa. Não há acordo acerca dos teólogos sobre quanto tempo passou. Uns dizem que foram uns poucos dias ou semana, ou poucas semanas, dentro do mesmo mês. Outros dizem que foram anos. Pessoalmente, outros dizem que foram 2 anos. 1 ou 2 anos. Eu não creio que a estrela se tenha atrasado tanto. Mas, como não sou astrónomo, deixo isso aos astrónomos que dizem que foram 2 anos que a estrela se atrasou, para dizerem o que quiserem sobre isso, e também não me vou perder em pormenores e detalhes que, em minha opinião, nos desviam daquilo que é fundamental e mais importante. Há pessoas que se especializam em pormenores, e, portanto, pormenor, perdem-se no meio de pormenores que são, posso dizer isto, ridículos. Ou não celebram por causa do pinheiro, ou por causa do eucalipto, ou não celebram por causa dos 2 anos, ou por causa dos reis, que afinal não eram reis, e eram magos, mas afinal não eram magos. Eu quero lá saber. O que eu quero é celebrar Jesus. Porque se Deus ordenou uma celebração que os judeus ainda hoje celebram acerca do Pentecostes, que é chamada a festa do Pentecostes, que está colocada nas Escrituras, e a maior parte das outras 7 celebrações apontam todas para Jesus. A Páscoa aponta para Jesus, as primícias apontam para Jesus, a consagração aponta para nós, é verdade, naquele primeiro trio das primeiras festas. Mas o Pentecostes aponta para o Espírito Santo de Deus e a sua vinda sendo derramada sobre toda a carne. As trombetas apontam para nós na responsabilidade de anunciar o Rei, glória a Deus, de apresentar o Rei.
Eu estou a simplificar, mas a festa da expiação por excelência aponta para Jesus. Sem o sangue, sem o derramamento da sua vida, nós nunca seríamos aceitos. E a festa dos tabernáculos aponta para Jesus, porque é a segunda vinda de Jesus. Amém? Onde Ele vai tomar a sua noiva e vai guardá-la no lugar que foi a preparar. Assim que todas estas celebrações, a maior parte delas apontam para Jesus. Festas! Há gente que não gosta de festas. E há as pessoas normais. Que gostam de festas, que gostam de festinhas, que gostam... Que são pronto. Gostamos de celebrar, glória a Deus, amém. Quantos gostam de celebrar Jesus? Celebramos Jesus todos os dias. Celebramos Jesus quando oramos. Celebramos Jesus de manhã, de tarde, à noite, de dia, de madrugada. Celebramos Jesus. A nossa vida está guardada nele e ele vive em nós. Temos todas as razões para celebrar a Jesus. Se o mundo faz festa por qualquer coisa e vão para o inferno, quanto mais nós, que temos todas as razões para celebrar a Cristo, aguardando a vinda gloriosa de Cristo para nos levar para a sua presença. Outros ficam a malhar no dia, mas o dia não era aquele. E também o mês também não era. Oh meu Deus. Quer um conselho? Deixa lá isso. Dê-me um dia qualquer, dê-me um mês qualquer e eu vou celebrar na mesma. Mas já que pela tradição e a cultura resolveram colocar neste dia, e nessa época, e nesse dia, para mim está bem. Agora, não vou juntar-me aos muçulmanos que criticam as celebrações de Cristo. E que, sempre que podem, ou pegam fogo às igrejas, ou destroem qualquer celebração, ou como em certos países muçulmanos em que celebrar o Natal dá direito a ser preso durante 5 anos. Não vou juntar a esses. Não vou juntar aos que são contra a celebração da vinda de Cristo. Não vou ficar nesse grupo. Se há 2 lados, eu não vou ficar desse lado. Vou ficar dos lados que celebram. Vou ficar do lado daqueles que se alegram com a vinda de Jesus, porque não há presente maior. E não confundir isto com o São Nicolau, nem o Bispo Nicolas grego, nem com o Natal nem com o... Como é que se chama o outro? Pai Natal. Não confundir as coisas. Amém? Jesus não veio pela chaminé, veio pela cruz para que nós fôssemos salvos. E o maior presente de todos para a humanidade, de facto, é Cristo. Por isso, se nessa época se celebra dando presentes, eu também não vou ser contra isso. Amém? Porque, de facto, o maior presente de todos os presentes que se pode imaginar foi a vinda de Jesus a esta terra, deixando a sua divindade e oferecendo-se para nascer como um bebê e tornar-se homem para a nossa salvação e redenção. Depois de falar da qualidade extraordinária deste homem e desta mulher a quem Deus confiou o seu filho, o nascimento de Cristo, eu gostava de falar de um segundo ponto que tem a ver com o alvoroço em Jerusalém. O alvoroço, a surpresa, os gritos, os pontos de interrogação. De repente entram aqueles homens ricos com os seus exércitos a protegê-los. Pedem autorização a Herodes para saber onde é que está o rei, o grande rei que nasceu, que acabou de nascer. E Herodes fica, e Jerusalém juntamente com ele. Diz a Bíblia que ficaram alarmados. Houve um alarmismo enorme. A surpresa, o choque da entrada daquela gente toda.
E afinal, os naturais de lá, que eles vieram de tão longe, e os naturais de lá não sabiam de nada. Ninguém para mandar um SMS, ninguém para fazer um telefonema. Veio aquela gente de tão longe e os de casa, os que estão ali, os que deviam saber, os que eram obrigados a saber, não sabiam de nada. Os outros chegaram tão longe e os que estavam ali, os que eram obrigados a conhecer, não conheciam. Que Deus tenha misericórdia. Porque o mundo prepara-se outra vez para a segunda surpresa. Eu imagino o alarmismo quando milhões de pessoas ao soar da trombeta vão subir desta terra e desaparecer. O que é que vai ser dito nos telejornais? Ninguém nos avisou. Ninguém nos disse nada. Como é que isto não estava na informação? Vejam lá se a Lusa tem alguma informação. Agências de notícias sabem alguma coisa? Não, não sabem nada. Mas desapareceram. Eles subiram. E pior ainda, é que muitos dos mortos que ressuscitaram apareceram pelas ruas a falar. Com um corpo novo de glória, e de repente estavam a falar e no meio das palavras, a celebrar a glória de Deus, subiram. Imagina o susto de algumas pessoas. Sou o teu tetravô, que conhecia Jesus e conhecia a Bíblia, lia a Bíblia em casa, e que agora vou subir. Prepara-te, que venha aí o anticristo. Oh, glória a Deus! Ai, que medo! Ai, Senhor! Quem era aquele? Só o conheciam de fotografias, de desenhos, de lembranças históricas. Eu, um dia, quando estive na Escócia, no Palácio dos Reis da Escócia, que seriam reis da Escócia se não fossem anexados pela United Kingdom, não é? E no Palácio do Rei da Escócia vi aquelas galerias de retratos dos antigos reis, 1400 e qualquer coisa, 1500, tudo gente séria, tudo desenhos, não havia fotografias. Quantos de todos os que estão para trás conheciam Cristo? Quantos se levantarão nesse dia para subir? Como será o alarmismo? Aqui foi tudo apanhado de surpresa em Jerusalém. Não devia ser, mas foi. O mundo prepara-se para ser apanhado de surpresa pela segunda vez com a vinda de Jesus. O desinteresse de muitos faz com que este assunto seja varrido para o lado. Mas o tempo passa. O relógio continua a contar. E o tempo de Deus, ninguém vai impedi-lo de realizar o que ele profetizou. De todas estas coisas você vê, para que se cumprisse tudo o que estava escrito. Acha que Deus mudou em alguma coisa? Cerca de 1000 são as profecias que anunciavam a primeira vinda de Jesus. São mais as que anunciam em toda a Bíblia. Os versículos são bastante mais de 1000 versículos, os que falam da segunda vinda de Jesus. Jesus falou isso, os anjos falaram isso, os profetas falaram isso. E isto deve ser matéria que nos importa saber. Amém? No entanto, diz aqui que Herodes, como ficou tão alvoroçado e toda a cidade de Jerusalém com ele, ouvindo isto, alarmou-se. Versículo 3, Mateus capítulo 2, versículo 13, mandou chamar os especialistas, os teólogos da época, os doutores das Escrituras, e eles foram à mesa redonda do rei. Sentaram-se, o rei perguntou-lhes: digam-me acerca do Cristo, do Messias que há de nascer. E onde vai ele nascer? Eles sentaram-se e disseram: as Escrituras, o que está escrito,
Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Sabe o que mais me incomoda com esta gente que sabe tanto? É que não foram lá. Não estavam lá. Não foram avisados por nenhum anjo. Não tiveram nenhuma revelação. Que Deus nos livre deste estado de adormecimento, de entorpecimento espiritual. Não sabiam o que estava escrito, eram capazes de ler, tinham cultura suficiente para ler, mas não estavam de modo nenhum espiritualmente no sítio que deviam estar, capazes de entender, capazes de perceber o seu tempo, capazes de entender os sinais da sua época, capazes de, conhecendo as Escrituras, a ser capazes de aplicar ao tempo da sua vida. Não conheceram o tempo da visitação de Deus. E eles eram os líderes, as elites da nação. E com isso trouxeram uma maldição para o resto do povo todo. Porque não só não falaram a verdade, não os alertaram, não os ensinaram, não lhes comunicaram o que era certo, não os prepararam para essa vinda. Porque nem eles próprios sabiam. E ninguém ensina ou fala mais e melhor ou transmite algo que não tem em si mesmo. Se eles não sabiam, como iam ensinar o que não sabiam? Se nem eles tinham conhecimento, porque saber ler, qualquer um sabe ler. Mas não é suficiente saber ler. É preciso saber ler, saber interpretar, saber o que é prioritário, saber o que é essencial, não se perder nos detalhes ou nas coisas que não conduzem a lado nenhum, ficar naquilo que é perfeito, não cair no erro que Jesus disse que os fariseus caíam. Qual era o erro dos fariseus? Quais um mosquito engolis um camelo. É isso que eu acho dessas pequenas pertinências. Se foi um ano, se foi 2 meses, se foi 1 mês, se foi isto. É isso que eu acho. Coar o mosquito e engolir um camelo. E eu não quero ir por aí. Eu quero guardar o que é essencial e guardar o que é preponderante e fundamental. Ficar naquilo que é, de facto, o que conta. E o que conta é viver na revelação de Deus. O que conta é conhecer o tempo que se está a viver. O que conta é saber as Escrituras aplicadas à época. O que conta é conhecer os tempos de Deus. O que conta é saber a verdade e viver com Cristo em nossos corações. Amém, irmãos? Esses tais magos também foram avisados. Em revelação, quer dizer que eles viviam mais em revelação do que os eruditos que tinham as Bíblias na mão. E foram avisados em sonhos e foram por outro caminho e não contaram a Herodes. Herodes furibundo mandou matar depois em Belém os bebés de 2 anos para baixo. Ele queria acertar mesmo em toda a gente, para que não escapasse ninguém. O que ele não sabia é que já José e Maria estavam longe, avisados por Deus dos perigos, vivendo num nível de revelação que você encontra em Eliseu, avisados pelos perigos com anterioridade, avisados dos perigos antes de aparecerem. Avisados dos perigos com anterioridade para os poder combater, para poder ter domínio sobre eles, para poder tomar medidas e decisões certas, para escapar do mal. Quem vai escapar do mal? Quem pode escapar dos ardis, das ciladas de Satanás, a não ser aqueles que vivem nesse nível de revelação de Deus, avisados antes? Você encontra isso nos profetas. Elias foi avisado antes. Subiu para o monte, ficou lá a ser alimentado pelos corvos, avisado dos perigos, enquanto outros profetas caíam e morriam, assassinados por Acabe e Jezabel. Elias escapava. Qual é a diferença? Mas não eram todos profetas, não eram todos crentes, não, a diferença está aqui. Agora, que você encontre que José e Maria viviam a este nível, é de facto extraordinário. Amém, irmãos? Porque eles aparentavam ser pessoas comuns,
E eram do sentido prático da existência e da sociedade, mas eram pessoas com uma grande relação com Deus. Bendito seja Deus. Para terminar, meus queridos irmãos, eu gostava que nós fôssemos um pouquinho para Lucas no capítulo 2. A Bíblia diz, em Lucas no capítulo 2, no versículo 7, conta uma parte e algum aspecto ou outro que não está descrito no livro de Mateus. Porque a Bíblia é assim mesmo, obriga-nos a estudar de um lado e de outro para depois fazer um conjunto, para ter uma percepção global no seu conjunto, dando pormenores em diferentes passagens das Escrituras. Ou seja, Deus obriga-nos a estudar. Deus faz com que as pessoas sejam obrigadas a analisar de um lado, analisar de outro, juntar as partes e depois ter uma visão completa. A Bíblia aqui refere que César Augusto convocou a população do império para se recensear e cada um então teve que deslocar-se para o seu lugar de origem, de onde eram naturais, de onde tinham nascido. E esse foi o primeiro recenseamento. Iam alistar-se cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia à cidade de Nazaré e foi para a Judeia, à cidade de David, chamada Belém. Oh, glória a Deus! Para ser ele e a sua casa recenseados, para se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E quando o tempo chegou ao fim nesses dias, ele correu para uma estalagem pelo caminho. Mas aqui o que refere no versículo 7 é que não havia lugar para eles na estalagem. Esta estalagem só está aqui escrita por causa disso. Hoje não existe estalagem nenhuma. Não existe estalagem nenhuma, nem um letreiro lá para as visitas que vão a Israel, de todas as nações do mundo, dizer assim, esta foi a estalagem que não tinha lugar para Cristo nascer. Mas eu não estou hoje preocupado com a estalagem. Eu estou preocupado com aqueles de quem será um dia dito, não houve lugar no teu coração para Cristo nascer. Ai, meu Deus. Esse é que me preocupa. Esta estalagem hoje está perdida na imensidão das poeiras da história. Mas quantos vão ficar perdidos no meio da imensidão da eternidade? Porque não havia lugar nos seus corações. A estalagem nesse dia faturava extraordinariamente todos os que vinham alistar-se para inscrever os seus nomes no recenseamento dos romanos. Não havia mãos a medir. A cozinha trabalhava a todo vapor. Tudo a funcionar em grande. Não havia quartos, não havia nada. Uns já estavam a pedir para dormir nos sótãos e dormir ao relento lá em cima. Mas Cristo foi rejeitado. E este é que é o ponto. Este é que é o assunto. No meio das tarefas, no meio das corridas, no meio de tantos afazeres, no meio de épocas especiais, no meio de períodos mais comerciais ou menos, no meio de desculpas, no meio de não há mãos a medir, no meio de não posso agora pensar nisso, quantos estarão a fazer a mesma coisa que esta estalagem fez e que não há agora lugar para ela na história. O túmulo em Jerusalém vazio recebe continuamente visitas de todo o mundo. Pessoas que entram dentro de um lugar vazio para ver nada, porque o Salvador veio, mas venceu a morte. Então as pessoas entram, olham e não veem nada. Porque ele não está lá. Esta estalagem podia ser também um local de visita. Foi nesta estalagem que nasceu o rei. Mas afinal, a estalagem desapareceu.
poucos se lembram dela, e ela só é nomeada ou é falada porque ela se constituiu como um mau exemplo, um exemplo perverso, não por ser uma estalagem digna, não porque a Azai lhe tenha fechado as portas, mas porque ela fechou as portas ao Salvador e fechou as portas a José e Maria. Perdeu-se na história. Hoje devem ser poeiras e areias espalhadas em volta. Algumas das pedras foram usadas depois para fazer um galinheiro qualquer. Esta estalagem desapareceu. Como vão desaparecer muitos milhões e bilhões de pessoas para quem Cristo não tem lugar. Estamos muito ocupados em outra religião, estamos muito ocupados a adorar os nossos filhos, estamos muito ocupados a adorar o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa vida, as nossas afazeres, as nossas responsabilidades, os nossos interesses maiores. Mas não há nada mais interessante do que abrir o coração para o Salvador entrar. E não há nada de maior significado do que abrir o seu coração para que Ele reine, porque Ele afinal não é um menino pequenino para entrar, Ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. E é a Ele que nós temos que abrir de par em par a nossa vida, para que Ele possa reinar em nós. Em segundo lugar, a Bíblia diz que havia algumas pessoas que estavam vigilantes. E isto faz-me lembrar de um tempo de vigília, de um tempo de estar vigilante, de um tempo de estar com atenção, enquanto o resto do mundo dorme. Bilhões de pessoas estão adormecidos, entorpecidos no meio dos seus afazeres, cansados no meio dos seus labores, preocupados com muitas coisas, milhares de coisas, mas nada é maior e nada tem maior valor do que atender à voz de Deus e ao caminho que Ele nos propõe para viver. Há muitas coisas que as pessoas estavam a fazer, a maior parte estavam a dormir, mas naquela noite um grupo de pastores que cuidava dos rebanhos, nas vigílias da noite, ouviram cânticos, aproximaram-se, olharam melhor e viram que eram corais de anjos que celebravam. Os céus cantavam. Não havia cá embaixo ninguém para cantar, cantou o céu. E quando cá embaixo não há ninguém para celebrar, celebra o céu. Juntemo-nos àqueles que celebram, não aos que contradizem, não aos que arranjam desculpas para não celebrar a vinda do Rei. Nós celebramos a vinda do Rei. Já me perguntaram, pastor, na vossa igreja celebram o Natal? Mas com certeza que celebramos. E cantam, cantamos. E saltamos e dançamos e fazemos tudo. E alegram-se, claro que nos alegramos. Ai de nós se Ele não tivesse vindo. Ai desta terra perdida se Ele não tivesse vindo. O que seria esta terra? Estaríamos irremediavelmente entregues à escravidão do diabo, controlados, dominados, oprimidos, como está o mundo, escravizados pelo poder das trevas. Deus teve misericórdia de nós e enviou a seu Filho. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. No versículo 9 diz que veio um anjo e lhes contou, e disse no versículo 10, novas de grande alegria eu vos trago. Glória a Deus! Porque vos nasceu, na cidade de David, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em panos e deitada em manjedoura. Subitamente apareceu, versículo 13, com o anjo, uma multidão de milícias celestiais, de corais celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens e Deus a quem Ele quer bem. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que, ausentando-se e desaparecendo esta visão, logo que terminaram os cantos, terminou tudo, aquela gente que viu isto, que soube a verdade, que conheceu o valor
extraordinário do que estava a acontecer, foram anunciar por todas as partes que o Salvador tinha nascido, que Cristo Messias, o ungido de Deus, tinha chegado, que o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, o Messias esperado, o desejado de todas as nações, tinha acabado de chegar. Foram contar a toda a gente, foram contar a todas as partes. Natal é a oportunidade de você contar aos seus familiares, não apenas se o pão de ló era bom, mas... Oh meu Deus, comemos um pão de ló que era uma coisa, comemos um... Como é que são os outros bolos? Um bolo rei que era uma... Mas não, esqueça lá o bolo, fale do rei, glória a Deus. Fale do rei maravilhoso que veio. Fale dessa glória. E já agora, em meu nome pessoal, da minha família, dos pastores, da igreja, eu queria, dos líderes da igreja, queria desejar a todos os meus irmãos aqui presentes e nas casas, aqueles que estão a assistir online, desejar-lhes um santo Natal para todos, umas festas muito boas, junto com a família que você tem, e celebre e conte, amém? Faça festa, não se perca no meio dos bolos, perca-se no meio da alegria de estar a celebrar a vinda de Jesus, e não se esqueça de fazer como estes fizeram. Conte o amor de Deus, conte que Deus estendeu a sua mão para uma humanidade toda que lhe tinha virado as costas, conte que Ele veio ao nosso encontro para nos perdoar e nos salvar, e para pagar a dívida que nós tínhamos diante da justiça de Deus, e que se somos salvos apenas por Ele. Amém? Quantos recebem essa palavra? Damos um aplauso para Jesus, graças a Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, estamos a terminar mesmo, e antes do fim do nosso culto, eu gostava de convidá-los para terem a oportunidade de entregar uma oferta para a casa de Deus, para a obra de Deus. Podem fazê-lo também pela transferência. Lembro os irmãos que há uma nova conta de transferência que mudou, já não é mais a anterior. É um novo NIB ou IBAN, porque isso dê atenção aos números, ele está aqui exposto. E nós vamos orar pelas casas e famílias neste tempo especial de celebração. Haverá culto amanhã em Espinho de tarde às 3h30, como habitualmente, e aqui também haverá o último culto antes do Natal, na quarta-feira à noite, com transmissão online, e na quarta-feira à tarde às 15h30 estarei aqui para fazer os dois cultos. Depois, quinta e sexta, não vamos ter culto, mas no domingo próximo teremos culto outra vez à mesma hora, às 10 horas em Espinho e às 11 horas em Gaia. Então vamos orar. Tenha a gentileza. Na sexta-feira, eu e os meus filhos vamos fazer aqui, os pastores Josué e o pastor David, e a equipa que está comigo, vou pedir para fazerem a transmissão. É no dia 1, embora não possa ser feito presencialmente, mas porque está proibido de circular, não é? Perdão, não é dia 1, é dia 25, não, 20, é 25, vamos fazê-lo à noite e os meus filhos vamos transmitir. É 26. No domingo vamos fazer à mesma hora, às mesmas horas que temos dito, segunda-feira, quarta-feira, eu só tomei nota aqui, segunda-feira, estou-me a enganar, segunda-feira, quarta-feira e domingo dia 27. O dia 1 é só depois na outra sexta-feira seguinte. Eu vou ver se conseguimos fazer entre nós uma transmissão. Se não pudermos, paciência. Amém? De qualquer modo, segunda-feira temos culto, vamos focar-nos no essencial. Segunda-feira de tarde temos culto, quarta-feira em Espinho, quarta-feira à tarde e noite temos culto em Gaia, e no domingo dia 27 estaremos a celebrar os cultos normais da manhã às 10 e às 11 horas. 10 horas em Espinho, 11 horas em Gaia. Vamos então orar. Coloque sua mão no seu peito e vamos orar contra qualquer mal ou enfermidade ou sofrimento, seja retirado e seja expulso pelo poder do nome de Jesus.
Dou graças a Deus. Estou a ver alguém ser sarado de opressão que está no seu peito, no coração, disso ser retirado totalmente, esse mal seja parado e destruído agora, em nome de Jesus. Curados e livres pelo poder de Deus. A manifestação do poder de Deus, a manifestação do livramento de Deus. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade e doença, que seja destruído agora, sendo substituída pela graça e o favor que Deus opera, curando-nos, levando toda a doença e enfermidade, fazendo desaparecer toda a opressão e sofrimento em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Preparamos então a nossa oferta para servir ao Senhor e para adorar juntos. Vou pedir ao pastor Josué para o fazer. Deus abençoe as ofertas nas casas, aqueles que estão a fazer transferências. Do mesmo modo, Deus multiplique em sua vida em nome de Cristo Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos então celebrar juntos em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, estendemos nossa mão, oramos em